Olá, bom dia, gente. Hoje iniciamos nosso quinto dia de leitura da Palavra do Senhor e, como vocês podem ver também, o mapa mental já está bem mais robusto, tá quase faltando espaço aqui. Então, vamos lá, né? Vamos completar ele, se precisa abrir mais uma página. Hoje vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 18 até o capítulo 20. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar com uma oração, apresentando esse trabalho ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos conceder entendimento. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã, Senhor, para Te agradecer por este momento, por mais um dia em Tua presença, por mais um dia de aprendizado da Tua palavra, por mais um dia em contato e intimidade com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida de cada um que está participando desse desafio. Que ao final de lermos a tua palavra, Senhor, possa haver verdadeira transformação em nossas vidas, à luz da tua palavra, meu Pai. Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, possamos entender melhor a tua palavra, Senhor. Nos orientem ao interpretar os textos, nos orienta, Senhor, a sermos constantes na leitura, na devoção da Tua Palavra, possamos também retirar verdadeiros aprendizados e aplicá-los em nossa vida. Estamos atentos e disponíveis ao Teu falar, Senhor. Faça presente neste momento, é esse o meu pedido, neste momento. É assim que eu te oro, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Moré, quando ele estava sentado à estrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé próximos dele. Quando os viu, correu da estrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: Meu senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixe que lhes traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças, depois de terem ficado com este servo. Sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 ceias, isto é, cerca de 16 quilogramas, da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e inteiro e o deu a um servo, que se apressou para prepará-lo. Trouxe-lhe coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: Voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda, atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso riu consigo mesma ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora sou idosa? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e a Sara, e ela terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: Não negue,
Você riu. Abraão intercede por Sodoma. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? É fato que Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservam no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. O Senhor então disse-lhe: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegaram até mim. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Abraão aproximou dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Ainda assim, a exterminarás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão tornou a falar: Eu já me atrevi a falar ao Senhor. Eu não passo de pó e cinza. Caso, porém, faltem apenas 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Eita. Ele disse: Se eu encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrarem apenas 40? Insistiu Abraão. Por causa dos 40, não a destruirei. Então Abraão disse: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: Se eu encontrar 30, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Agora que já me atrevi a falar ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: Por causa dos 20 não o destruirei. Então Abraão disse ainda: Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: Por causa dos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando o avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou as portas atrás de si e lhes disse: Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos, mas não faça nada a estes homens, porque se achem debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz?
faremos a você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhe disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Ao raiar o dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás nem pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, disse: Não, meu senhor, o seu servo teve o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida, mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. É pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde havia estado diante do Senhor. Olhou para embaixo, para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló e suas filhas. Ló partiu de Zoar com as duas filhas e passou a morar nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as duas filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: O nosso pai já está velho, e não há homens na terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, depois nos deitaremos e por meio dele preservaremos viva uma descendência. Naquela noite deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha foi e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para preservar viva a descendência do nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi-se e se deitou com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Moabe soa como expressão que significa do pai. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova
também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos Amonitas de hoje, Moabitas e Amonitas. Gênesis 20. Abraão e Abimeleque. Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar como estrangeiro. Ele dizia a respeito de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-se como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, disse: Senhor, destruirias uma nação inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? Ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu em sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não permiti que você a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Se, porém, não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então Abimeleque se levantou cedo de manhã e convocou todos os oficiais. E quando eles contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois que Abimeleque chamou Abraão e disse: O que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez não se faz com ninguém. Abimeleque perguntou a Abraão: O que você tinha em vista ao fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente não há temor a Deus neste lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, ela é, na verdade, minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Depois veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: esta é a lealdade que você demonstrará a mim. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque tomou as ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, a sua mulher. E Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde achar melhor. Ele disse a Sara: Dei ao seu irmão 1000 siclos de prata para cobrir a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, e elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Chegamos ao fim da leitura de hoje e vamos anotar os principais pontos importantes. Nossa, tá bem confuso aqui. O que que a gente teve de importante hoje? O que que a gente pode tirar de fichamento da leitura de hoje? Em Gênesis 18, a gente viu que Deus, ele promete a Abraão um filho. O que que acontece? 3 anjos visitam a casa de Abraão. Três, cadê? 3 anjos visitam Abraão. E em uma dessas conversas que eles estavam tendo com Abraão, eles dizem que Abraão conceberia. E Sara, ela estava escutando a conversa e começou a rir porque ela não acreditou no que Deus estava falando. Sara, cadê? Coloca aqui. Deus, através dos anjos, confirma que Abraão e Sara terão um filho. Terão um filho.
Aí o que que acontece? O Senhor confirma e Sara não acredita. Sara ri porque Sara acaba não acreditando que na idade dela já avançada, ela já idosa, que ela poderia gerar. E então os anjos falam: olha, vai gerar sim, dentro de um ano. Você estará com o filho aos seus braços. Sara ri por não acreditar. E então, é, aqueles anjos que vieram à casa de Abraão, eles vieram com um propósito. Em Sodoma, estava havendo muita perversidade entre o povo. Muita perversidade. E então os anjos eles são enviados para visitar Sodoma e destruir a cidade. E os anjos eles falam que eles vieram com essa missão para Abraão. E Abraão começa a interceder ao Senhor. Senhor, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor vai destruir? Senhor, ok, Abraão, não destrua. Se tiver 45, o Senhor vai destruir. E assim Abraão foi negociando com o Senhor. Foi negociando, e o Senhor foi falando assim, não destrua, não destrua. Se tiver essa quantidade de justos, não destrua. Então, o que acontece? Os anjos vão para Sodoma e Gomorra. Chegando lá em Sodoma e Gomorra, o que acontece aqui? Anjos visitam Sodoma e Gomorra. O que acontece? Eles encontram Ló e Ló ele oferece estadia para os anjos. Só que o pessoal daquela cidade começaram a ver a movimentação, viram que haviam chegado pessoas, estrangeiros muito bonitos, de aparência muito bonita, e quiseram, durante a noite, invadir a casa de Ló para pegarem à força os anjos. Vê só que perversidade, gente. Então, é, tem uma luta corporal ali. Os anjos tornam aquelas pessoas cegas e falam assim: olha, Ló, eu vou salvar você e sua família. E Ló tinha duas filhas, a esposa e as filhas, elas estavam prometidas para casamento com dois rapazes. E esses rapazes não acreditam, né? Quando o Ló falou assim: olha, vamos fugir porque a cidade vai ser destruída. Eles não acreditaram nisso. Então, é, esses rapazes eles não quiseram fugir da cidade, mas Ló, sua esposa e as duas filhas decidem fugir. Então, é, aí o que que a gente vê aqui? Ló foge com as filhas e os anjos falam assim: olha, não olhe para trás. E o que acontece? A mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Eu vou ir colocando aqui, mas só para a gente concluir. Depois a gente vê que as filhas de Ló, Ló e suas duas filhas vão para uma montanha, e ali, depois de algum tempo, Ló já estava idoso, as filhas dele estavam sozinhas, e um ato de desespero, o que que elas fazem? Elas embriagam seu próprio pai, tem filho do próprio pai. E a partir disso nascem os Moabitas e os Amonitas, que mais pra frente a gente vai ver também eles com uma participação muito interessante na história. Correndo mais um pouquinho, a gente vê aqui Abraão e Abimeleque. Abraão novamente sai de onde Deus tinha deixado ele e vai para uma terra estrangeira. E lá Abraão mente novamente de que ele era irmão de Sara, para ele não morrer, porque Sara era muito bela. E Abimeleque se encanta por Sara e
e pega a Sara, né? Leva Sara para o palácio. Mas então vem uma grave doença que acomete as mulheres daquela cidade, daquele, daquele lugar. E as mulheres elas ficam estéreis. E o, e o Senhor ele aparece para Meleque em sonho e fala: Olha, se você devolver Sara para Abraão, eu vou te poupar disso. Vou te poupar dessa situação. Então, Abimeleque vai, fica com muita raiva de Abraão, porque Abraão havia mentido para ele. E aqui a gente vê que então Abimeleque ele restitui, ele dá algumas posses para Abraão e despede Abraão para casa. Despede Abraão embora e fala para Abraão que toda a terra que ele queria, que ele quisesse, ele poderia habitar tranquilamente. E, enfim, a gente chega ao final. Vou atualizar aqui o nosso mapa mental e deixar disponível lá no Telegram para você fazer o download e ir acompanhando a nossa leitura. É isso, gente. Um beijão para vocês e tenham um ótimo dia. Presença do Senhor, meditem na palavra, grifem, retirem os melhores aprendizados daqui, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é transformadora. Um beijão a todos e tchau, tchau.